da escala 6x1. A gente vai conversar agora com o Luciano Almeida, ele é da Comissão de Direito e Atuação Trabalhista da OAB Alagoas. Nós estamos com alegria recebendo aqui. Tudo bem, doutor Luciano? Tudo bem, muito obrigado pelo convite e um bom dia a todos os ouvintes da Metropolitana. O assunto está trazendo muito debate e desentendimento até quando fica muito polarizado, né? Aí as coisas vêm e vão ficando mais quentes as conversas, vamos dizer assim. E a derrubada da escala 6x1 é bem preocupante para uns e alegria para outros, é assim mesmo? É verdade. Como você bem frisou, nós estamos vivendo uma polarização em que aqueles que defendem o fim da escala 6x1, eles alegam uma questão de saúde, de bem-estar do trabalhador, e aqueles que são contra, eles alegam, vem com aquela velha máxima do que irá gerar um desemprego, e que, na nossa opinião, isso deve sempre haver a razoabilidade. Então, o diálogo prevalecendo no Congresso Nacional, eu acredito que, ao final, se chegará a um consenso que seja bom para ambas as partes, tanto para o setor produtivo quanto para o setor trabalhador. Tem pessoas preocupadas com o aumento no custo da folha de pagamento, que claro vai acontecer, mas tem outras pessoas preocupadas em ter mesmo a mão de obra, que já está bastante escassa. É verdade, não resta dúvida. Existe uma máxima no direito que diz que você deve tratar os desiguais de uma forma desigual também. Então, se nós analisarmos bem um estudo que foi feito, aproximadamente 66,5% da classe trabalhadora, ela já labora num regime de 5x2. Então, esse percentual de aproximadamente 33,5% é que deve ser analisado sob o ponto de vista legal com um olhar diferente. E aí nós podemos citar os trabalhadores de supermercados, de hospitais, de shopping centers. Então, eu acredito que o diálogo no legislativo, ele deva abranger tudo isso. Hoje em dia, a gente vê uma mudança de comportamento, né, da população. Se eu estiver errada, fique livre para me corrigir, mas de uma saída da CLT para negociar o posto de trabalho como PJ. A gente tem visto muito isso acontecer, né? Isso, tem crescido bastante. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho tem se debruçado sobre várias questões dessa, e não somente o Tribunal Superior do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal, ele interviu em determinadas relações trabalhistas no sentido até de sobrestar o feito. E aí eu novamente venho para o velho termo que eu gosto de usar, da razoabilidade. No nosso escritório nós defendemos a chamada pejotização, mas de uma forma razoável. Por exemplo, nós tivemos uma decisão recente, acredito que há uns 30 dias atrás, em que o ministro André Mendonça suspendeu uma demanda em que um auxiliar de pedreiro, ele é um terceirizado de uma construtora. Eu não acredito que isso aí seja uma pejotização correta. Agora, existem outras classes, inclusive classes com um privilégio maior de negociação, como médicos, como os próprios advogados, como engenheiros, que eu acredito que há de ser feita uma pejotização lícita. O problema do brasileiro é aproveitar uma norma em que ela é lícita para dar aquele famoso jeitinho brasileiro. E isso termina o justo pagando por aquele pecador que quer se aproveitar de uma norma para fazer algo ilegal. Mas a escala 6x1, ela pode trazer também um respingo nessas relações de trabalho. Essa mudança da escala 6x1. Pode não, ela certamente trará. Isso obrigará as empresas a uma organização de seu departamento de recursos humanos. Não deve ser encarado como o fim do mundo, como aqueles que defendem a continuidade da jornada atual, mas sim como uma forma de reorganização, uma forma de
novas oportunidades de emprego, muito embora também, na nossa opinião, ela deve vir acompanhada de uma forma de compensação para aquele gerador de emprego. Uma desoneração da folha, uma diminuição da carga tributária, tudo isso é daí que deve ser conversado, e nós sempre defendemos que isso seja feito em forma de PEC, de proposta de emenda constitucional, porque ela proporcionará um debate mais amplo do que um projeto de lei. E as mudanças, elas não podem trazer medo, né? Elas têm que trazer aí... a sua fala foi muito feliz em dizer que precisa ter uma discussão, precisa colocar na mesa os pontos para poder conversar, né? E seria o ideal que fosse assim, inclusive nas relações de trabalho. Infelizmente, não são assim, né? Há muitas imposições e não o entendimento, porque o combinado não sai caro, né? Com certeza, com certeza. E isso me remete à reforma trabalhista, que ela foi feita no governo Temer e promulgada em 2017, que ela veio a trazer uma insegurança jurídica tão grande que diversas normas da reforma trabalhista que foram feitas de forma assodada, sem um discurso amplo com a sociedade, a toque de caixa, como nós dizemos no adágio popular, elas foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o diálogo permanente, o diálogo amplo, ela trará, sobretudo, uma segurança jurídica para todos aqueles atores, empregadores e empregados. A gente está tendo aqui uma participação no nosso WhatsApp. O Joel está conversando com a gente aqui, dizendo: bom dia, deveria ser igual aos outros países, trabalhar e ganhar por hora, que aí você sentava com o patrão e decide quantas horas você poderia trabalhar e pronto. Nada de ganhar por mês e receber por semana ou quinzena, aí seria melhor. Do seu ponto de vista, com esse olhar aí do advogado que cuida dessas relações trabalhistas, seria realmente melhor ou depende? Olha, depende, realmente. Depende para qual tipo de classe seja essa, certo? Aquela classe, uma categoria que ela tenha uma condição de sentar com o seu empregador ou seu parceiro, como queira se chamar, eu acredito que poderia ser feito dessa forma. Mas a grande maioria da classe trabalhadora, e aí nós remetemos a um país em que nós temos, infelizmente ainda, um IDH muito baixo. Então, essa negociação, ela seria, infelizmente, Joel, uma falácia, certo? E por que eu digo isso? Porque a reforma de 2017, a reforma trabalhista, ela buscou e ela conseguiu, mas está sendo ressuscitada agora, enfraquecer as relações sindicais. Então, nós temos que considerar, e eu tenho um olhar muito maior de advogado empresarial do que advogado de trabalhador, mas sempre considerei que o diálogo empresa-sindicato, ele sempre foi salutar. Sempre, nunca deixaria de ser salutar. Então, essa questão da discussão entre patrão e empregado diretamente, ela cairia muito na hipossuficiência do trabalhador. Então, eu não acredito que para a nossa cultura, do nosso país, isso seria viável, salvo em determinadas categorias, vamos chamar assim, privilegiadas. Existem os horistas, né? Já tem algumas classes Sim. que trabalham em sistema de hora mesmo. Isso. Mas aí não com essa conotação que ele está trazendo aqui, porque ele traz aqui uma conotação de sistemas de horas como valorização do trabalhador. E o que a gente vê ainda no nosso país, aqui no Brasil, é pessoas trazendo o sistema de horas para, diminuir um piso trabalhista, por exemplo. Isso. A gente vê em algumas categorias. Não vou pagar o piso, você vai ser contratado em sistema de horas, para fugir, de uma obrigação que seria cumprir o piso salarial. Existe isso acontecendo, né? Infelizmente. Exatamente. Isso acontece para determinadas categorias, mas não se pode confundir o horista com aquele trabalho. O horista, ele tem direito à sua carteira assinada, ele tem direito aos seus recolhimentos, ele tem direito a todos as obrigações que o empregador tem decorrentes da CLT.
É um direito, aí é uma curiosidade mesmo em cima disso, é um direito da categoria que já tem ali os seus pontos de negociação estabelecidos e já tem o seu piso salarial estabelecido. E colocar o funcionário para trabalhar com menos horas e pagar com humorista? Olha, Fiz uma pergunta difícil? Ou complicada, né? Desde que isso seja analisado do ponto de vista de um acordo coletivo ou até mesmo um acordo individual e essa hora trabalhada ela não seja inferior ao piso da categoria ou até mesmo inferior ao salário mínimo, isso pode ser feito sim. Certo. Muito bom, né, gente? A gente tá informando você aqui. Joel, obrigada pela sua participação. É bom demais saber que você tá aí do outro lado. A gente se alegra. Se você que está aí também ouvindo tem alguma dúvida, você pode e deve interagir com a gente. Esse canal é para você. A gente tá tratando aqui a respeito desse assunto que vem movimentando o cenário aí, que é a derrubada, vou dizer assim, da escala 6x1, né? É trazer para cá um outro tipo de negociação onde o trabalhador ele vai trabalhar menos dias e vai folgar 2 dias, né? Vai trabalhar 4 dias e vai folgar 2. 4x2 ao invés de 6x1. E alguns empresários já estão preocupados. A coisa está causando lá muito debate em Brasília, mas está caminhando para uma aprovação, porque está andando, né? Está sendo aí aprovado nos seus setores aí que deve, né? Exatamente. Nós tivemos notícia de que ontem a Comissão de Constituição e Justiça já se debruçou e reconheceu a constitucionalidade das normas que serão advindas com esse fim da escala, que no caso será de 5x2. 5x2, perdão, eu disse 4x2, quase não vai trabalhar 4 dias, né? Não. 5x2, trabalha 5 dias, folga 2, né? Dos 7 dias da semana, né, gente? É óbvio isso aí. Então, assim, a gente tem que aguardar. Claro que custo para uns, perda para outros, sempre tem. Quando muda o regime ou qualquer mudança na vida da gente, tem perdas e ganhos. Agora precisa ser avaliado, né? As relações de trabalhos, elas vão continuar necessitando de conversa, de cartas na mesa, de olho no olho, que o combinado não sai caro. Com certeza. Daí que a nossa defesa de que seja feito em forma de emenda constitucional, que trará um diálogo mais amplo. É público e notório que nós estamos num ano eleitoral, então isso não pode ser usado, ao nosso ver, como um trampolim eleitoral para nenhuma das partes. Eu acho que isso, só quem vai sair perdendo nesse estica a corda de um lado e do outro, vai ser o trabalhador no final, porque o empregador, ele pode e deve também fazer parte dessa discussão, porque trará reflexos sobremaneira, trará reflexos no descanso semanal remunerado. Como vai ficar o descanso semanal remunerado ao invés de 2 dias? Onera por demais a folha, então, por certo, deverá haver alguma forma de compensação tributária para isso. Então, tudo que o diálogo com razoabilidade seja resolvido. E a gente vê também alguns pisos salariais, o piso da enfermagem, por exemplo. Gente, eu não estou dizendo aqui que ninguém merece nada. A gente sabe que o trabalhador, né, principalmente os enfermeiros, eles trabalham muito, com muita responsabilidade ali, cuidando de vidas, né? Eu digo que cuidar de vida, o material é perecível. A Ediane, quando erra aqui uma notícia, eu posso voltar atrás e dizer, pessoal, desculpa, eu vou falar que é a coisa certa, que eu cometi um erro. Mas quando você cuida de vida, a vida é muito perecível. Muitas vezes não tem como voltar atrás para consertar. Não estou dizendo que não merece. Mas o que eu estou querendo dizer é que gerou uma repercussão muito grande e gerou um comportamento diferenciado no mercado. As cooperativas que começaram a operar, a maioria das empresas já não contrata mais a pessoa propriamente dita, já tem que ser através de uma cooperativa, porque a nossa lei, ela permite esses comportamentos diferenciados, né? É verdade, a terceirização ampla, ela é prevista, inclusive para atividade fim, e foi muito bom você tocar nesse ponto do exemplo, dando como exemplo o piso dos técnicos de enfermagem, que o nosso Tribunal Regional do Trabalho, ele tem se comportado de uma forma ponderada e razoável
no seguinte sentido: o piso nacional da categoria, quando ele estabelecido, e já foi decidido isso pelo Supremo Tribunal Federal, que, muito embora ele tenha sido um piso nacional, ele pode ser regionalizado. Porque o que é que nós devemos observar? E isso não adianta vir com hipocrisia e falar em sentido contrário. Um piso para um estado como São Paulo, aquele piso nacional, ele tem um valor. Um piso para um estado como Alagoas, como Sergipe, ele tem um valor muito mais alto, uma dificuldade muito maior de ser pago. Repito, como você bem falou, com todo respeito à classe dos técnicos de enfermagem e de enfermeiros que merecem ser bem remunerados, mas também observadas as diferenças em cada região. É avaliando, na verdade, a realidade. A gente não está aqui denegrindo ninguém. A gente está avaliando as realidades, os comportamentos e as possibilidades, né? Então, assim, e a gente trouxe o piso da enfermagem como referência, gente, porque também foi um momento de uma discussão muito ampla, né? De uma polarização ampla até chegar à aprovação, e depois da aprovação gerou um comportamento diferente nas relações trabalhistas. Então a gente precisa olhar para isso nesse momento dessa aprovação aí da escala 6x1, né? Com certeza. Da derrubada da escala 6x1. Porque vai certamente ter... A nossa lei, ela tem brechas, né? Ela tem brechas que possibilitam outros tipos de comportamento. Doutor Luciano, eu estou esquecendo alguma coisa? Se eu tiver, fique livre aí. Não vamos economizar, não, informação. Não, tá tudo bem. Tudo bem? Cobrimos bem? Com certeza. Então, a gente agradece a sua presença nessa manhã. A informação de qualidade, ela faz realmente a diferença. A gente está numa época que a gente não só informa, mas também tem que combater as fake news, né? Com certeza. Não é fácil isso. Então, assim, estar oferecendo a informação de qualidade com os profissionais super capacitados faz um diferencial. Eu que agradeço o espaço em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas, e que estaremos sempre à disposição. Muito bom, muito obrigada. Doutor Luciano Almeida é da Comissão de Direito e Atuação Trabalhista da OAB. Nós conversamos não só a respeito dessa aprovação, né, da mudança da escala 6x1 para 5x2, mas também sobre tudo o ao redor ali, né, o que pode mudar e o comportamento também das relações trabalhistas. Muito